Oi, pessoal! Mais um episódio do podcast Quinto e Rebelo, trazendo novidades, assuntos interessantes sobre empreendedorismo, gestão e, claro, proteção daquilo que é mais valioso para o seu negócio, sua marca. Mas dentre tantos outros assuntos que a gente toca aqui no nosso podcast, hoje eu tenho certeza que é algo que vai deixar você curioso. A psicologia nos negócios e, principalmente, o cuidado com a mente, com o corpo e com a alma. Eu trouxe uma convidada super especial, vou já falar quem é, mas antes quero te convidar a seguir o nosso canal no YouTube, tá? Coloca lá, segue o nosso canal no YouTube. Segue também o nosso @Quinto Rebelo com 2 L's no Instagram. O Spotify, pessoal, também para quem curte ouvir enquanto está dirigindo ali o nosso episódio, o nosso podcast. Coloca lá também, avalia 5 estrelas, segue o nosso canal, porque todo esse engajamento ajuda a tornar o nosso podcast mais conhecido e as histórias que a gente conta aqui também mais conhecidas. Então, ajuda a gente aí. Se você, durante o episódio que a gente gravar, quiser mandar perguntas, coloca nos comentários, que depois a gente vai dar uma resposta para você e vai ser bacana essa troca aí de comunicação com a nossa audiência. Me apresentar também, Arimatea Quinto, sou aqui o apresentador desse podcast maravilhoso e hoje eu estou com a Lilian Nascimento. Pessoal, muito bem-vinda. Obrigada, Ari. Você estava sendo muito aguardada já aqui esse episódio, viu? E é um prazer tê-la aqui com a gente. Prazer mesmo. Vou fazer aqui a apresentação prévia, mas depois ela também vai se apresentar. Lilian por Lilian, né? Mas a Lilian, pessoal, ela é dona, proprietária da Avivarte, uma clínica de psicologia. Ela vai já falar mais sobre a Avivarte. É psicóloga desde 2017, mestre em ciências e saúde. Ela possui várias especializações, é esposa do Tiago, que manda aqui um abraço, Tiago Torres, e mãe do Antônio, gente. E são as maiores inspirações da vida dela. E ela busca auxiliar pessoas a terem um olhar mais consciente para si mesmas e o fortalecimento da mente e do corpo. Olha só, e agora deixe dela falar, mais uma vez bem-vinda, Lilian Nascimento. Aqui é o seu espaço, é um bate-papo tranquilo, descontraído, leve, fique à vontade, viu? Obrigada. Mas me fale, quem é a Lilian Nascimento por Lilian Nascimento? A Lilian é filha de empreendedores que quebraram algumas vezes, então ela nunca se imaginou tendo o próprio negócio e por isso foi ali para o caminho, né, da área da saúde, a psicologia, porém, além, né, das minhas especializações, mestrado, área acadêmica, eu me vi sendo colocada contra a parede. Agora, você precisa empreender, você precisa fazer algo diferente, porque eu me senti incomodada com o que estavam me oferecendo ali no mercado. Então, a Lilian hoje se enxerga, assim, como empresária, como mãe, né, como esposa e como filha que traz essa herança, essa raiz muito forte para o empreendedorismo. Que bacana. E já aproveitando esse gancho, esse primeiro bloco onde a gente fala da história, a tua história profissional, né? Como psicóloga, ali ainda se profissionalizando, né? Na época de estudante acadêmica, como foi esse viés aí de já pensar em empreender? De repente, já vou começar com empreendimento, vou primeiro passar um tempo em clínica, trabalhando para os outros, né? Porque é a linguagem que a gente fala, trabalhando para os outros. Ou você já se imaginou sendo empreendedora? Como foi que se cruzou esse caminho da psicologia e de empreender? Na realidade, desde a graduação. Porque, assim, na minha época não tinha IA, não tinha tantos aplicativos, tantos recursos, né, que facilitavam a vida mesmo do psicólogo, do terapeuta. Então, eu comecei a fazer recursos terapêuticos. Imprimia, plastificava. Aí tinha ali a primeira marca, né, para poder vender para esses recursos para outros psicólogos e até mesmo estudantes, né? E também tinha uns trabalhos acadêmicos. Eu via uma possibilidade de ajudar na renda, porque, assim, eram livros muito caros, muitas xerox. Sim. Então, ali é quando eu fui colocada contra a parede e dizei, se eu quero realmente uma formação de qualidade, eu preciso ir além do que os professores estão me trazendo em sala de aula. Sim. Aí vieram os congressos. Eita, como é que eu vou pagar isso, aquilo? O congresso é bicho caro, né? Então, na produção de artigos, né, fazendo a formatação, entrando ali na plataforma e vendo o que precisava para auxiliar outros estudantes. Em feiras também que tinham dentro da graduação, né, na minha faculdade, eu também estava auxiliando no serviço mesmo de panfletagem, né? O que tinha, que eu poderia receber alguma coisa, sepa, ele vem aqui. Então, o empreendedorismo começou dali. Interessante isso aí, porque você percebia ali uma necessidade, Sim. aprendia aquilo que todos iam precisar para poder compartilhar, lógico, mas ali já pensando em empreender, né? Sim.
E tinha muitos psicólogos as quais eu me inspirava, que além do trabalho clínico, elas também faziam cursos práticos. Então, às vezes, como utilizar um determinado recurso, vamos sentar aqui uma tarde, eu vou ensinar. E ali elas faziam um extra, né? Porque dentro da graduação, psicólogo só ia ter uma renda se você fosse CLT ou se você passasse no concurso. E trabalhar de clínica era só um adicional, um plus. Ninguém sobrevivia daquilo. E quando eu via que tinha psicólogos que viviam sim de clínica, né, e que além de ter a sua própria clínica, ainda conseguiam ali ministrar cursos e ter um extra, peraí, acho que aqui também eu me encontro. Deixa eu entender essa dinâmica aqui, né? Sim. Muito bom, muito bom. E aí você ouve histórias como psicólogo, você acolhe dores, entende cada paciente. O começo da sua carreira, seja na clínica, os primeiros passos ali profissionais, teve alguma dificuldade que, olhando hoje, foi essencial para você construir sua base profissional? Olha, hoje eu percebo muita dificuldade, né, das pessoas de terem uma rede de apoio saudável. Você trazer ideias e pessoas que sustentem ali com você. Não é fazer por você, mas tô com você. Se der BO, estamos juntos. Vamos ver as possibilidades. Mas não, vem ali muito do pessimismo. Porque, é porque eu sou realista. Não, é o pessimismo. Mas não vai dar certo. Você não tem grana para isso, você não tem tempo para isso. Então, hoje, por isso que eu digo que meu esposo e meu filho é uma das grandes inspirações para mim. Porque meu esposo olha para mim, você quer? Então vamos junto. Sim. Né? Desde parceiro o início, mesmo. Parceiro. Ele não pensou no que poderia dar errado. Vamos fazer e as dificuldades que forem aparecendo, a gente vê se dá conta. Sim, né? Sim. Então, dentro do consultório clínico, nos atendimentos, eu percebo que falta essa rede de apoio. Falta realmente uma base para, quando eu titubear, quando eu bambear, quem é que vai me sustentar? Né? Confiar no outro é muito difícil, porque as pessoas têm medo de serem copiadas. Vão roubar aqui minha ideia. Né? E hoje eu percebo que compartilhar a minha experiência, o meu conhecimento, é algo que me faz crescer. Sim, sim. Muito legal. E isso é um aprendizado que você está falando para nós que estamos com os seus negócios, cada um na sua área de atuação. Quando você está numa fase de poder compartilhar, é porque você já é uma autoridade na sua área. E isso lhe traz uma boa reputação, mas principalmente o reconhecimento de que você chegou num patamar que agora é hora de compartilhar. E as pessoas te enxergam de forma diferente quando você chega nesse nível. Então, parabéns por esse pensamento. A gente também tem esse pensamento aqui em Rebelo, de compartilhar conhecimento. Tanto é que a gente é convidado para fazer palestra, participar de outros podcasts também, de parceiros, mas de estar ali também em constante aprendizado. Porque quem ensina, aprende, né? Sim, isso é muito importante. Muito bem, agora vamos falar desse outro bloco aqui, pessoal, que o nosso podcast é bem dinâmico, viu? Vocês sabem como é. Da história da marca, o início, os desafios e o sucesso, ok? A Vivast tem tudo a ver com acolhimento, com estar presente, com lembrar ao outro de que ele importa, né? Me conta como nasceu esse nome da Vivast, quais foram as inspirações e o que ele significa para você. A Vivast, assim, até me emociono quando eu vou lembrando, né, de toda a construção, porque além de ser filha do seu Antônio Luiz, eu sou filha do Deus Altíssimo. Né? Muito bem, é isso mesmo. E a Vivast foi um sopro do Espírito Santo mesmo para o meu esposo, quando a gente decidiu que vamos abrir a primeira sala. Sim. Vamos. E aí, vai se chamar como? Vai ser Lília Nascimento, o quê? E ele já tinha essa proposta de vamos alugar salas. Vai ter a tua, mas turnos, vamos ver. Então, quando veio o nome Avivast, também veio muito no momento em que na nossa família estava acontecendo um avivamento. Né? Que nós estávamos nos sentindo amados, acolhidos, não só pelo Senhor, mas também por toda uma comunidade, a igreja a qual a gente é membro. Né? Então, isso me emociona porque veio também num momento muito difícil da nossa vida. Entendi. Mas a Avivast é tudo isso mesmo, sabe? É sinônimo de acolhimento, de cuidado e de amor. Sim, muito massa. E a gente pergunta o porquê do nome, desculpa, porque além de registrar marcas, a gente também fica naquele pensamento, nossa, é um nome que está conquistando essa certificação especial da exclusividade, mas é um nome que tem uma história. E a gente precisa trazer o holofote para os nossos convidados, eu sempre pergunto, mas por que do nome ser esse? E cada um traz um significado diferente para a sua realidade, né? Então, parabéns, é um nome lindo, viu? Eu já falei várias vezes. Tem tudo a ver com o que você faz e traz essa paz, né? O próprio nome já traz uma paz
avivaste, de avivar, né? De fazer com que você sinta melhor. Então, parabéns, viu? E a gente sabe também que empreender tem um lado bonito, que todo mundo mostra. Mas também tem um lado que ninguém conta, né? Os perrengues. Você que na clínica vê pessoas lidando com medo, com ansiedade, insegurança, como foi para você enfrentar esses mesmos sentimentos já como empreendedora? Conta para nós aí. Olha, Deus tem sido muito bom em colocar pessoas no nosso caminho, as pessoas certas. Então, ansiedade, medo, fazem parte de todo esse processo, né? Principalmente, no meu caso, eu sou muito organizada e gosto de seguir as regras, né? Então, ter ali a presença de uma contadora que eu confio de olhos fechados, né? Isso já me traz uma tranquilidade para que eu possa focar na administração e organização do espaço. Sim. Ter profissionais que estão na equipe e que têm também os mesmos valores que os meus, né? Isso também é essencial. Porque lá atrás, lá no começo, a Vivace começou em uma salinha pequena, né? Um único consultório que eu dividia com outros profissionais. Mas que me trazia muita angústia porque não havia ali a coerência entre esses membros. Na segunda sala da Vivace, que já foi maiorzinha, já tinha ali um espaço melhor, né? Já vieram outros profissionais que a gente começou a conversar melhor e tinha, assim, planos para o futuro bem parecidos, né? E agora, nessa repaginação da Vivace, que está maior, temos mais salas, temos uma recepção, agora é uma clínica. Olha aí, né? Muito bem. Foi uma construção, essa evolução não foi do nada, né? Sim. Foi uma construção. Então, ter esse suporte de uma boa contadora, né? Ter o suporte, eu faço psicoterapia, então da minha psicóloga, para estar lá e dizer, Lilian, tá, faz. Você só vai saber se vai dar certo se você fizer, né? Do meu esposo que está ali junto, dos profissionais que hoje, a gente preza muito pela qualidade, não quantidade. Sim. Né? Então, assim, a Vivace, ela tá crescendo, e eu acho que foi até rápido demais, mas é no tempo do Senhor, né? E Ele tem também preparado as pessoas para estarem ali e que também buscam essa qualidade no atendimento, no acolhimento, né? Então, cada detalhe que a gente pensa ali, para cada passo que a gente dá, é toda essa equipe, esse conjunto que está ali e que está bem alinhado, conversando, vendo quais são as melhores possibilidades. Porque ansiosa, eu sou. Né? Quem não, né? Quem não? Hoje em dia, nessa correria, mas... Exato. E principalmente por ser mãe também, né? Então tudo tem que estar bem cronometrado, os horários, não só de atendimento, mas de reuniões que eu tenho que ter, né? Então, essa equipe, esse aparato de pessoas que me acompanham, apesar de, lá no início, ter sido difícil, e em muitos momentos eu quis desistir. Eu virava pro Thiago, eu não vou alugar mais sala, não. Não dá certo, não. Deixa só eu quietinho, eu alugo a sala de alguém para atender. Sim. E pronto, não vai ter problema. Quando eu me assustava, meu Deus, imposto, menino tá doido. Minha amiga. Né? Mas hoje, graças a Deus, assim, eu me sinto aliviada, né? Cada passo que a gente vai dando, porque eu compreendo que faz parte desse processo de crescimento. A gente não está fazendo nada pela impulsividade, no impulso, que aí sim, além da ansiedade, ia me gerar frustração, né? Então, essa confiança que hoje eu tenho é por conta da equipe. E por olhar lá atrás e perceber que os valores não eram congruentes, né? Que não eram as pessoas as quais, de fato, eu precisaria estar nessa empreitada. Agora uma pergunta assim, sobre aquela realidade do empreendedor, porque é isso que a gente também traz. Tirar aquela fantasia de que isso é glamour empreender e que tem muita luta, muito desafio. O que não te contaram sobre empreendedorismo e que tu aprendeu na prática, no dia a dia, que tu falou assim, rapaz, não falar disso aqui. O que tu pode compartilhar com a gente da tua experiência? 24 horas trabalhando. A mente aqui não para, né? Então, assim, se não tem um problema específico ali, mas a gente está pensando em como inovar, em como melhorar. Hoje, com as redes sociais, sempre uma novidade surgindo. E aí, isso aqui serve para nós ou não? A gente também tem que ter esse cuidado, né? Eu acho que procurar estudar além da psicologia, para mim, foi essencial. Ok, a parte da psicologia ali eu domino, mas de empreender, de entender, de investimentos, porque não é só o que está acontecendo ali dentro da Vivace que sustenta essa empresa, né? Então,
por onde que a gente vai empreender, o que que a gente vai fazer, qual é o momento. Isso aí ninguém me contou que precisaria, não. Pensei que fosse só abrir um CNPJ e atender. Atender de 8 ao meio-dia, de 2 às 6 e tchau. Mas, por exemplo, colocar limite, né? Sim. Eu sempre friso assim, eu sou mãe. Eu tenho um lar e eu gosto de cuidar do meu lar. Então, atender de 8 da manhã a meio-dia, de 1 até 8, isso aí não existe. Mas tem sim clientes que não aceitam, não concordam, né? Quando eu falo assim, eu tenho que trabalhar 24 horas por dia, minha mente tá ali, sempre cuidando, né? Qual é o café melhor? Esse café aqui, tomaram mais rápido, então gostaram. Esse aqui não, sim, né? Aquele olhar ali que só você sabe, porque você tá ali dentro, tem que ficar... Sim, né? Então, por exemplo, uma TV, a gente usa ou não na recepção? Já vi que não, acelera mais o paciente, vamos colocar só uma música ambiente. Pronto. Então, isso, sim, mas de disponibilidade, às vezes, mandar uma mensagem, 11 horas da noite. Lá atrás foi um erro que eu cometi. Lá atrás eu tava total disponível. Hoje eu friso, olha, eu atendo de segunda a quinta, horário da tarde. Em alguns casos eu posso abrir exceção pela manhã. Sim. Por quê? Porque eu sou mãe, né? E até nisso houve um filtro, né, desses clientes que realmente prezam pela qualidade do atendimento e que buscam a profissional Lilian para atender. E aqueles que, não, eu vou fazer aqui terapia porque eu não tô bem. E que não investem, não têm o compromisso, porque existe, né? Então, colocar esses limites também, que é difícil e que às vezes a gente se sente culpado, né? Sim, sim. Foi essencial. Deixa eu aproveitar esse gancho, tão importante, eu acho que essa é uma dica, Lilian, muito preciosa que você está nos passando nessa conversa agradável. Fala para o empreendedor que está nos ouvindo e nos assistindo, que estratégia ele pode adotar para impor esses limites? Porque você falou a gente tem que trabalhar 24 horas por dia, empreendedor é isso, é nessa loucura, mas que conselho você dá para esses empreendedores colocar esses limites, né? Que caminhos você orienta a seguir para chegar nesse ponto de colocar esses limites? Ari, a primeira coisa que eu sempre tenho em mente, sabe? Qual é o meu propósito de vida? Eu tenho uma família, então cuidar da minha família, educar meu filho, é a minha prioridade. Qualquer outra coisa que venha a atrapalhar, não, né? Hoje, dentro do meu empreendimento, né, tudo tem minha cara. Se eu viajo, por exemplo, e vejo que tem um cheirinho ali específico, um mimo diferente, né, que a gente fala over delivery, poxa, que legal, eu posso levar para minha empresa, né? Mas eu não vou parar a minha viagem para poder focar na empresa. Então, esse é o meu momento de lazer. Eu preciso ter isso bem estipulado. Atualmente, a Avivate está passando por uma reforma, né, modificações estruturais. E, claro, eu tenho que falar com o fornecedor, tenho que ir em lojas, né? Isso tem uma atrapalha. atenção redobrada para essas coisas, né? Mas eu sei que tem começo, meio e fim. Sim. Então, julho vem aí. Eu tenho férias, eu tenho 15 dias de férias. Então, eu preciso realmente entender qual é o meu propósito, qual é a minha prioridade. Então, e perceba, eu não estou falando no plural, prioridades. Às vezes as pessoas falam isso. Quais são suas prioridades? Não. E é o que vai me direcionar para conseguir colocar esse limite. Um contrato bem amarrado. Então, eu não utilizo contrato físico, é verbal. E eu vou sempre reafirmando quando necessário. A questão dos horários, de atrasos, né? Como eu coloco, eu prezo muito pela qualidade do atendimento. Meu atendimento dura 1 hora. Mas se você não tiver condições emocionais e físicas para sair dali, eu não vou te expulsar da sala. Então, eu sempre coloco, a gente pode passar 10, 15 minutinhos. Bem como eu posso atrasar a sua sessão 10, 15 minutinhos, porque tem um outro paciente que requer. Né? Então, eu acho que tudo aquilo que é acordado e que é reforçado frequentemente, não tem como dar errado. Entendi. Mas isso eu aprendi pra cá, com a minha experiência, né? Sim. E que bom que foi um aprendizado, né? Sim. Sinal de que você tá atenta aí aos sinais que Deus tá mandando, né? Sim. Mas é realmente um desafio empreender e impor limites. Eu confesso que na minha correria, às vezes eu tô querendo descansar, mas aí vem uma demanda, aí você tem que parar ali, descansa para poder fazer. Então, eu mesmo me cobro em ter esse tempo de qualidade para priorizar, né? A prioridade e não ficar em volta só do trabalho, porque se você deixar, você fica realmente domingo a domingo só no trabalho, né? Mas vamos lá, você tem filhos? Sim, tenho filhos. Se os teus filhos tivessem só mais velho, né, que já estuda, tem escola, só querendo estudar. Pai, não quero ir pro futebol, por quê? Não, é porque vai ter prova de matemática. Filho, vamos lá, vamos fazer tal atividade, vamos sair com o papai, vamos passear. Não, pai, é porque tem... Você, como pai, ia saber que aquilo não é saudável. Não, filho, pera bem aí.
E por que a gente não faz isso com a gente? Exatamente. Porque nós somos exemplos. Eles estão ali quietinhos, mas estão observando tudo. É. Então, quando eu falo que o meu foco, né, o meu propósito de fato é cuidar da minha família, eu quero que o meu filho enxergue o trabalho, sim, que ele precisa ter zelo, que é algo que traz, sim, muito prazer, porém, que não está acima de tudo. Entendi. Olha aí, gente, muitos ensinamentos em poucas palavras. Mas é isso, o podcast traz essa visão de profissionais para nossa realidade, né? A realidade de quem está gerindo empresas, de quem está à frente de grandes marcas. Se você pudesse voltar no tempo, olha aí, agora é um processo aqui, e dar um conselho para a Lilian, que estava começando lá, tanto na clínica quanto nessa vida de empreendedora, o que você diria para ela? E hoje, você consegue enxergar propósitos nos erros que cometeu? Seja ousada. Para mim foi muito difícil enxergar a Vivast. Eu nunca nem sonhei na Vivast como está hoje, né? Justamente porque eu achava que o comum seria um atendimento ali, rapidinho, e pronto, eu ia para minha casa, acabou, né? E hoje, essa ousadia está começando a surgir, né? Tanto que eu aceitei o convite, estou aqui. Olha aí, ó, já é um passo da mudança, né? Sim, né? Então, assim, essa ousadia, ela precisaria estar lá atrás, que talvez já teria me trago alguns frutos maiores, né? Assim, eu acho que dentro da minha realidade, né? Como eu sempre, desde o início daqui da nossa conversa, a rede de apoio é essencial, mas também o cuidado de não confiar em qualquer pessoa, compartilhar com qualquer pessoa. Porque da mesma maneira que tem aqueles que estão nos incentivando, vai acontecer de ter aquele que vai dar um balde de água fria. Que não vão sonhar com a gente, né? Exato. E, gente, isso que a doutora está falando, doutora, não chama doutora, mas porque é o modo, né? Mas isso que a Lília está falando é muito importante. Ande com quem vai querer crescer junto com você. E a gente sabe que hoje o mundo está cheio de gente que, como você falou, joga um balde de água fria. Elas não estão torcendo pelo teu sucesso, pelas tuas conquistas. E você tem que ter ali uma rede de apoio até para lhe abrir os olhos em relação a essas pessoas que vão chegar e elas vão querer apenas uma coisa, extrair algo de você. Elas não querem somar, elas querem só tirar. Então, isso é uma coisa que todo empreendedor tem que estar atento a esse olhar, né, do todo. No consultório, você ajuda as pessoas a se comunicarem melhor, a se posicionarem, a criarem vínculos saudáveis. Na prática, esses mesmos princípios ajudam a fidelizar os clientes, né? Como você usa o olhar clínico para criar estratégias de relacionamento com os pacientes que escolheram estar com a Vivast? Olha, quem entra ali na Vivast entra em um ambiente que é familiar, né? Paciente nenhum vai simplesmente em uma clínica porque agora eu tenho uma consulta. Eles anseiam mesmo pelo dia da consulta, da sessão deles. É interessante que os pacientes se sentem tão à vontade, né? É tão familiar o ambiente para eles que agora, na reforma, o cantinho do café da minha sala ficou um pouco bagunçado. E aí teve uma paciente que virou e disse assim: doutora, aquilo ali tá uma bagunça, não tá nada convidativo. Você quer que eu te ajude? Então, é isso que a gente quer proporcionar realmente, sabe? Que no dia a dia tá tudo tão superficial, tudo é instagramável, né? Tudo é muito rápido. Então, ao entrar na Vivast, é a casa de uma amiga. Tem pacientes que, inclusive, né, compartilhando com os colegas, ou amigos, familiares, tá indo aonde? Eu tô indo lá na amiga. E é isso. Tão familiar que é o espaço. Exatamente. Né? Então, o aconchego, não só a sensação, né, em si, mas olhar no entorno e ver algo palpável, físico. Né? Então, eu percebo muito isso. Falta no dia a dia esse senso de pertencimento, sabe? Entendi. Esse cantinho aqui tem uma decoração que eu ajudei, que eu escolhi, porque eles me presentei e se sentem tão à vontade. Eu trouxe um bolinho, pode deixar ali na recepção. Olha, isso aqui eu acho que ia combinar com sua sala. Tá ali. Fiz um quadro pensando na senhora, tá aqui. Olha, que interessante. E isso é uma prova de que essa tua relação com os seus pacientes, com as pessoas que procuram a Vivast, é uma relação, igual você falou, familiar, de acolhimento, que tudo que uma clínica de psicologia precisa ter, né? Para que mais pessoas possam conhecer a Vivast, decidir e escolher
por estar na Avivast. Então, assim, isso é um grande motivo, né, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, conhecer a Avivast. Já já você vai passar os contatos, que é importante que as pessoas possam procurar. E hoje eu creio que essa área da psicologia é necessária. Todos nós precisamos, né? Todos. Então, essa sua vinda aqui é até uma forma de demonstrar para o empreendedor que ele sozinho, achando que vai resolver tudo sozinho, os problemas sozinho, ele não vai conseguir. Sim. Ele tem que ter um profissional da área da saúde mental, psicólogo ali, para estar dando esse apoio. Muito bacana. Quando você decidiu registrar a marca, buscou a Quinta e Rebelo. Agradecendo aqui para você, né, por ter nos escolhido como sua empresa de assessoria. Como psicólogo, você sabe que segurança é uma necessidade básica. Proteger a marca foi, de alguma forma, um movimento de cuidar de si e do seu trabalho? Com toda certeza. Vou te trazer um exemplo real, tá? O Antônio cresceu junto com a Avivast, certo? Determinado dia, o Antônio foi até uma outra clínica. Quando ele entrou, ele sentiu um cheirinho. Mãe, esse não é o cheiro da Avivast? Aí eu sorri. Eu disse, filho, é o cheiro que a mamãe usa, mas ainda não é o cheiro da Avivast. Mas ali eu me senti perdendo um pouco do chão. Porque até então, era o cheirinho mesmo da Avivast. E eu não tinha me despertado ainda para que outras pessoas poderiam utilizar, né? Então, quando eu procurei, né, realmente registrar a marca, é porque eu não quero perder meu chão. Sim. Eu não quero ter esse medo de novo de alguém dizer assim, mas eu fui ali naquela como é. Aviva. Não, Avivast, Lilian, sim, sei quais serviços prestam, sei que lá é um lugar que eu vou me sentir em casa, né? E que ninguém vai poder meter a mão. Tornar uma referência, né, Avivast? Exato. Ninguém vai copiar nem poder usar. Esse exemplo eu vou passar a usar, viu? Vou passar a usar, porque eu acredito que se todo empreendedor tivesse esse entendimento, ele teria muito mais cuidado com a sua marca, com a sua empresa, porque muitos esperam assim, chegar uma notificação extrajudicial para mudar. E, cara, isso não é errado, você tem que... prevenção, né? Não é correção, é prevenção. Então, se você começa o seu negócio, aí você pensa... vai pensar logo no logo, vai pensar no projeto da arquitetura, vai pensar na fachada, vai pensar, sei lá, na compra de um carro, mas o principal, que é o início da marca, você esqueceu, o registro da marca. Aí beleza, começou o negócio, passa um ano, aí vai lá e recebe um processo judicial por estar usando a marca de terceiros que você nem sabia que estava registrada. E aí tudo aquilo que você criou vai por água abaixo. Então você não pode correr esse risco, você tem que fazer igual a Lilian Nascimento aqui, pensar no negócio até como algo grande mesmo, já pense grande, né, no início, para que esse pensar grande já comece ali com o registro de marca, porque só pode expandir quem tem marca registrada. Por exemplo, dando um exemplo aqui da Lilian em relação à marca dela, ela registrou em 2 atividades diferentes, porque hoje a Avivast ela tem tanto essa parte da clínica, como a parte também de possibilidade de treinamentos, né? De transferência de know-how, que é o conhecimento. Então, a blindagem da Avivast hoje, em todo o Brasil, está muito bem amarrada naquilo que hoje a Lilian Nascimento oferece. E isso é um diferencial, porque ela pode fazer qualquer movimento na área clínica ou na área de conhecimento, de educação e ensino, que ninguém vai poder usar o nome Avivast. Então, isso é uma grande sacada, um grande passo estratégico, que eu parabenizo tanto ela quanto o Thiago também, que acreditou nesse projeto. E mais uma vez, parabéns por ter marca registrada. Você hoje está no seleto grupo, viu? De empresas com marca registrada. Pessoal, eu sei que o papo tá bom demais, mas já estamos indo para a reta final. E mais uma vez quero agradecer, viu, você pela presença. Mas não acabou não, calma, eu estou só dando aqui uma... justificando, já estamos indo para a reta final. Você atende mulheres, aconselha mulheres, conhece a sobrecarga que a mulher empreendedora e gestora carrega. Como mulher, como psicóloga e empresária, que mensagem realista você quer deixar para quem está aí tentando equilibrar tudo isso ao mesmo tempo e está naquela correria? E eu queria que você falasse agora direcionando para as mulheres empreendedoras, né? Você é insubstituível no seu lar. Tudo vai funcionar se você estiver bem, não só no seu negócio. É claro que no dia a dia vai ter momentos ali, vão haver momentos que você vai precisar se direcionar um pouco mais para o negócio, né? Sim. Mas se você tiver com seus exames em dia, se você estiver praticando sua atividade física, sua alimentação,
Se seu filho estiver saudável, você consciente que ele está numa escola segura, que ele, se for o caso de ter uma babá, né, que é uma pessoa da sua confiança. Se seu relacionamento, você e seu esposo sabem se comunicar, vocês têm um momento de vocês para ir namorar, né, um jantar, se tudo estiver alinhado, equilibrado, a consequência vai ser os negócios caminharem também bem, de forma saudável. Então, você precisa cuidar e dar. Imagina uma pizza e ela tem várias fatias, né? Não tem que focar só na fatia da empreendedora. Todas as outras precisam ser cuidadas também, bem nutridas, para que, como consequência, a empreendedora também esteja ali, né? Então, eu acho que ter essa consciência de que você é única, é insubstituível, é essencial para a mulher empreendedora. Muito bom conselho. E a gente falou direcionado para as mulheres, porque a gente sabe o desafio de mulher empreender não é fácil. Mesmo diante de um cenário onde houve grandes avanços, mas ainda há muito o que se dizer, muito o que se conquistar pelas mulheres, né? E eu não vou ser aqui, pessoal, de certa forma fantasioso, sonhador, que o mundo não está tão masculinizado, que ainda tem muito o machismo estrutural, e a gente sabe. E nós, homens, temos que reconhecer isso e buscar dar cada vez mais palco nesse sentido, para que mude essa percepção de que lugar de mulher em casa é cuidando. Claro que mulher tem, como você falou, cuidar do seu lar. Mas a mulher, ela pode ser uma mulher, ela pode ter a sua profissão, sim, pode investir aí no seu empreendedorismo, mas lidando com tudo isso de uma forma que ela equilibre, né? Saudável. Então, a mulherada aí que empreende, considere aí esses conselhos da nossa psicóloga aqui, Lili Nascimento, e vai que vai, porque desafio tem, todo dia, mas a diferença é você passar por cima dele e avançar. Avança, avança, avança. E agora vamos olhar para o futuro da Vivast, no sentido de que planos vem por aí, quais são os próximos passos, o que vai trazer de novidade para esse ano ou o próximo ano, que você pode compartilhar e dar algum spoiler, né, gente? O que está vindo aí com a Vivast para esses próximos meses, esses próximos anos aí? Então, olhando hoje para as necessidades, né, dos nossos clientes, não só fortalecimento com relação à saúde mental, mas também o físico. Desde o ano passado, a gente já vem com algumas parcerias, né, incentivando e levando mesmo os nossos pacientes a fazer atividades físicas, conhecerem atividades diversas, né? O Thiago é educador físico, então ele puxa. Essa parte mais para ele, né? Mas, assim, esse ano a gente está investindo em trouxemos um excelente profissional na área da fisioterapia, né? Então, ela trabalha ali com acupuntura, terapia manual. Nós estamos também investindo em aparelhos que vão auxiliar, eu não vou saber especificamente, né, essas miudezas, mas assim, recover, sei que é para corredores ou para pessoas que têm ali problemas mesmo com circulação, sim, né, laser, então que vai auxiliar em processo desinflamatório, também cicatrização. Então temos uma diversidade agora. Olha! Né, de novidades serviços bem quentes aí, né? Porque imagina, você sai ali de uma sessão no qual a gente tratou de questões da sua saúde mental, mas o corpo, ele tá ali sentindo, tá dando sinais, falando. É uma dor no pescoço, uma dor na lombar, um cansaço. Às vezes tudo que você precisa é ir direto para a sala da fisioterapeuta, né? Tem um momento ali, às vezes tem pacientes que até dormem, né? A gente já começou com esse serviço, tá aí há pouco menos de um mês, e graças a Deus a receptividade dos pacientes está sendo muito boa, né? É uma profissional excelente. E a gente acredita que nos próximos meses, com a ampliação da clínica, tendo um espaço específico para fisioterapeuta, a gente consiga até trazer, né, de outras intervenções, até a nível mesmo, né, de tratamento de dor crônica. Então, a gente tem um público muito grande, com cargas horárias excessivas de trabalho. Então, o burnout está aí, é uma grande demanda, né, que eu atendo. Pacientes que têm doenças crônicas, que trazem também essa dor física como uma queixa específica, agora vão poder estar sendo acompanhados. E o trabalho interdisciplinar, porque eu e a Carol, que é a fisioterapeuta, a gente senta para conversar sobre os casos. Né? Então, não fica cada um na sua esfera do conhecimento e pronto. Então, olha, ela traz o olhar dela, eu trago o meu olhar, juntas. A gente também conversa sobre intervenções que podemos fazer, né, concomitantes. Sim. E isso faz toda a diferença. Que legal, é um trabalho realmente, igual você falou, interdisciplinar. Você consegue conversar com outros especialistas e juntos chegar num ponto que
só vai beneficiar o paciente, né? Show de bola, eu gostei dessa novidade aí da Avivast. Então, é muito importante falar, né? As pessoas conhecerem cada vez mais. E aí, para nossa audiência que quer te acompanhar, quer conhecer, quer te chamar para um atendimento, ou conhecer mais lá a Avivast, ir na Avivast, eu queria que você comentasse o endereço, o arroba do Instagram, pode passar o seu arroba, tanto como profissional quanto da empresa. Fique à vontade aí para falar. Então, todo mundo vai ficar ali ligadinho nas novidades da Avivast pelo Instagram, tá? Então, é Avivast_THE. E através do meu Instagram também, Lilian Nascimento PC, tudo junto. O Instagram é a nossa principal rede, realmente, que a gente utiliza de contato, né? Lá vocês vão estar por dentro de tudo que a gente faz, das novidades que estão vindo, dos serviços ofertados. O endereço, para as pessoas saberem onde é. A Avivast, ela está localizada no Diamond Center, né? Centro Empresarial, que fica ali na Avenida Universitária, pertinho da UFP. Sim, tá? bem localizado, tem estacionamento lá, porque é uma coisa que as pessoas falam muito. Ah, tem estacionamento? Tem. Sim. E é amplo, viu, estacionamento. Eu já fui lá algumas vezes e eu posso atestar que você está num lugar seguro, que também é outra coisa que as pessoas querem saber. É seguro? É seguro. E por incrível que pareça, coincidências ou não, nós tivemos uma entrevista com outra pessoa aqui e ele também tem um consultório no Diamond Center. A gente falou sobre isso, né? Sobre os benefícios ali de quem trabalha ali naquela área e que só trazem, só trazem confiança, credibilidade para quem vai procurar. Então, mais um aí que tá lá no Diamond Center. Ó, o Diamond Center patrocina a gente aqui, viu? A gente tá falando muito de vocês aí. Bora, ajuda aí, gente. Vamos lá, vai dar certo. Agora, para fechar com chave de ouro, olhando na câmera da verdade, eu queria que você deixasse uma mensagem final para nossa audiência. Pode ser um agradecimento, pode ser uma frase, pode ser uma recomendação. Fique à vontade, o palco é seu. Eu quero agradecer a cada profissional, né, que vem auxiliando no crescimento da Avivast e no meu crescimento também, a cada parceiro. Então, cada proposta que a gente traz, não só dentro do âmbito da clínica, 4 paredes ali, mas externamente também, a gente tem parceiros que são maravilhosos. Então, esse crescimento, ele vem junto com essas parcerias. Sejam ousados, o medo vai existir, a ansiedade também, mas eu acho que quando você se propõe a fazer algo com consciência, a tendência é que dê certo, né? E se não der, vai gerar aprendizado. Então, tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado. E hoje nós aprendemos muito com você nesse episódio. Que bom. Quero agradecer sua presença. Eu sei que você é uma empreendedora, uma mulher, uma esposa, uma filha de Deus, com ocupações, mas tirou esse tempinho para estar aqui com a gente hoje nessa gravação. Muito obrigado. Trazer esse holofote para a Avivast também, para nós é um prazer, porque tratar hoje uma marca e ela receber a certificação de registro e você manter o relacionamento com o cliente também é muito importante. E hoje a Avivast é registrada, mas também é monitorada e tem a vigilância da Quinta e Rebelo o tempo todo ali para ninguém copiar, viu? Então, fica ligado aí, a gente está vigiando o tempo todo a marca Avivast e esse é um prazer que a gente tem. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. E você que nos ouviu, que nos acompanhou pelo YouTube, pelo Spotify, não esquece, dá o joinha. Eu vou ficar repetindo, gente, porque é necessário, a gente precisa da audiência de vocês. Dá o joinha, dá o like, segue o nosso canal, faz com que esse episódio com a Lilian Nascimento seja mais conhecido pelas pessoas, compartilha para os amigos, fala assim, olha, a Avivast lá no YouTube, a Avivast lá no Instagram, fala da Avivast, fala da Quinta e Rebelo, que vai ajudar bastante a gente que empreende todo dia, que a luta é grande. Mas eu quero agradecer você, porque a gente tem recebido feedbacks incríveis, e isso reflete o nosso esforço e empenho em sempre estar trazendo conteúdo novo de qualidade, com convidados especiais, como foi a de hoje, né? E dizer que a gente fica muito feliz com esses feedbacks. Então dê lá o seu joinha, mas também comenta lá embaixo no nosso episódio o que você mais gostou. Tem alguma pergunta para fazer para Lilian Nascimento? Coloca lá a pergunta, a gente vai encaminhar para ela, ela vai responder, a gente coloca lá a resposta. Mas não deixa de passar a oportunidade de compartilhar esse episódio, tá bom? E a Quinta e Rebelo tá aqui, sempre on, sempre atenta, @Quinto Rebelo com 2 L's. Agradecer o apoio técnico do filho aqui, nosso diretor de imagem, que está sempre aqui nos bastidores, ao podcast, que é o estudo que a gente grava, e agradecer você pela audiência. Até o próximo episódio. Tchau!